O Zoneiudo, seus perna do caramba, é nóis. Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Sport Comedy na Região na grande área, trabalhou a equipe pro Palmeiras, é bola solta com o Hendrick, vem de fora para executar a batida, bateu! É bola na rede! Gol! Hendrick, lá vem Palmeiras, bola levantada, bola pegando o gol, toque de cabeça! É bola na rede, Flaco Lopes! Gol! Funidade pegou, cruzou, Roberto bateu! É bola na rede! Gol! Volta pro Corinthians pela meia direita, garro de esquerda, bate pro gol! Gol! Na rede! Gol! É Corinthians, puta que pariu! É Corinthians! É Corinthians, caralho! É Corinthians, porra! É Corinthians! Comigo a sensação é contigo, levantou Pedro Henrique, vem rasgando, tira dali. O Timão, atenção no momento em que Rafael Claus aponta. O centro no gramado termina o jogo na arena. Corinthians sem o Yuri Alberto. O Corinthians sem o goleiro que foi expulso. E aí mostra a grandeza do Corinthians. Não existe um clube tão forte, tão monstruoso como esse. A verdade, o Palmeiras é superior tecnicamente, fisicamente. Tinha vantagem de fazer 3, 4. O Corinthians consegue fazer um gol de falta incrível. A batida foi muito boa, mas foi um peru. Mas foi um frango. Frango a lá o Everton, que ultimamente ele só toma frango. Mas muitos frangos. Um goleiro jamais da vida deveria fazer golpe de vista na bola que não tá pra fora. Ele acha que a bola está pra fora. Não, a bola bate na trave e faz o gol. Vamos lá. Primeiro, o craque perfil líder pra mim é o Rodrigo Garro. O craque perfil líder é o Rodrigo Garro. Pra você. Boa noite, gente. Intervalo agora do primeiro tempo. Palmeiras 1, Corinthians 0. Vamos falar do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Primeiro tempo do Corinthians tenebroso, hein? O Corinthians não conseguiu jogar. O gol do Palmeiras, aí o gol do Hendrick, foi falta no Wesley. O VAR não deu. O VAR é uma vergonha. É nítido que o jogador do Palmeiras vai na perna do Wesley. E aí, o que acontece? Gol do Palmeiras, né? O Hendrick limpou o falso Vera, que o falso é muito falso demais. Não é jogador para Corinthians, né? Vamos ser sinceros, né? Antônio Oliveira, coloca o Breno Bidon no segundo tempo. Tira esse falso Vera daí. É evidente que esse cara não pode mais jogar com a camisa do Corinthians, porra. Esse cara é uma enganação. E o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Corinthians não conseguiu chutar uma bola no gol do Palmeiras. Uma bola no gol do Palmeiras. Então, assim, é evidente que o Corinthians vai ter que melhorar para o segundo tempo. Vai ter que mexer, vai ter que tirar algum jogador que não está encaixando. Eu entraria com Arthur Souza, eu tiro o Wesley, jogo o Roberto de lá, coloco o Romero no mesmo lugar que está, e aí centralizo o Arthur Souza para poder a bola chegar nele, para ele tentar empatar e virar o jogo. Então é isso que está faltando para o Corinthians. Está faltando, não dá espaço para o Palmeiras. O Palmeiras teve muito espaço nesse primeiro tempo. O Palmeiras foi superior, então o Corinthians vai ter que acordar e marcar, não dá espaço para o Zé Rafael, que está jogando muito bem, o Piquerez, que está conseguindo apertar e está conseguindo chegar lá dentro da área e cruzar. E o Corinthians ficar esperto, não dá espaço para o Palmeiras. Eu acho que isso que está precisando o Corinthians, e apertar, tentar jogar. Nós sabemos que o time do Palmeiras é infinitamente superior ao Corinthians, claro. Olha o tempo que o Abel está, olha o tempo que o Antônio Oliveira está. Então, assim, o Corinthians está chegando os reforços agora. Mas é claro que o primeiro tempo hoje do Corinthians foi ridículo. Me lembrou a era Mano. Pelo amor de Deus, Antônio Oliveira, põe o Breno Bidon para ter um pouco mais de qualidade no passe. Tira o falso Vera. Tira o Romero que está com cartão amarelo. Ou o Wesley que não está bem. Wesley, você só joga contra time pequeno, Wesley. Só joga contra a Portuguesa, contra o Botafogo. Contra o Palmeiras você não joga, irmão. Tá de sacanagem? Foi falta em você, mas você precisa jogar, porra. O Roberto precisa também receber a bola e eu gostaria de ver o Roberto de ponta, entendeu?
põe o Yuri Alberto de ponta. Ponta esquerda, tira o Wesley e coloca o Arthur Souza mais centralizado. Por quê? O Yuri Alberto, nos 2 jogos contra a Portuguesa e Botafogo, vocês vão lembrar, ele rendeu de ponta. Então, assim, eu quero ver ele de ponta. E aí, gente, será que dá para virar para o segundo tempo? Vamos confiar e vamos voltar daqui a pouco com a análise do Neto sobre o segundo tempo e o primeiro tempo, o que ele achou. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta e tamo junto. Boa noite, gente. Voltando agora depois do jogo, né? Terminou aí para falar do segundo tempo. Palmeiras 2, Corinthians 2. Foi na raça, foi no estilo Corinthians de ser. Segundo tempo, eu vou te falar, hein, gente. Pelo amor de Deus, o Palmeiras estava do mesmo jeito do primeiro, controlando o jogo, criando, dando trabalho. Se não fosse o Cássio, hein? Pelo amor de Deus. Estão dizendo que o Cássio saiu errado no lance, que ele foi expulso e tal. Mas o cara tem crédito, pô. Olha o que o cara já ganhou. Olha o que ele já fez por nós. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estava na Série B. É claro que não deveria ter saído, mas a zaga ali, o senhor Luiz Gustavo, o senhor Caetano e o senhor Félix Torres. Félix Torres tá jogando muito mal, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Você tá no Corinthians. Quando você vai começar a jogar? Tá de sacanagem com nós? Então, assim, o Cássio saiu estabanado, foi expulso merecidamente, mas ele é ídolo, ele tem crédito com o Corinthians. Agora, o seu Wesley, você tá de sacanagem. Você só joga contra o Guarani, contra a Portuguesa e contra o Palmeiras. Por que não joga? Tá de brincadeira comigo? Então, assim, o Corinthians conseguiu esse empate na raça. Outra coisa, Augusto Melo, não libera o Mosquito. Ele é um bom jogador pro segundo tempo. Você viu o passe que ele deu pro Yuri Alberto fazer o gol? O Yuri Alberto fez o gol, saiu machucado. O Murilo tinha que ter sido expulso. Entrada criminosa. Nem perguntou se o Yuri Alberto estava bem. O Yuri Alberto pode ficar alguns jogos fora por causa de uma entrada criminosa do Murilo. E o seu juiz não deu. Então, quer dizer, o gol do Palmeiras, para já começar, o gol do Hendrick, que ele corta o falso Vera, que é muito falso, o argentino mais falso da história do Corinthians. Para começar, há uma dividida em que o cara do Palmeiras pisa no pé do Wesley, pisa e a bola segue pro Hendrick, que é um cracaço de bola. Corta o falso Vera e faz o gol. Quer dizer, não teve lance irregular aí? Comenta aí, gente. Para mim, teve. O Corinthians foi prejudicado, mas o VAR, nada acontece. O Klaus é palmeirense, né? Como não falar do Klaus, né, seu Klaus? É tudo contra o Corinthians e tudo a favor do Palmeiras, né? Porque pro Palmeiras você marca, pro Corinthians você não marca. Você tá de sacanagem, né? Mas o Palmeiras estava melhor no jogo, fazendo controle de jogo. E aí vem o segundo gol do Palmeiras, né? O Flaco Lopes sobe sozinho, sozinho. O seu Caetano, é inacreditável, seu Caetano. Todo jogo você falha, Caetano. Tem que pôr o Vitor Meyer, Antônio Oliveira. O Vitor Meyer da Copinha. É bom jogador lateral esquerdo. Mas insiste com ele, insiste com o Hugo. Então, assim, o Flaco Lopes subiu sozinho, fez 2-0 pro Palmeiras. E aí parecia que o Corinthians realmente estava caminhando para perder, né? Aí coloca o Gustavo Mosquito e o Pedro Henrique. Foi mais ou menos Pedro Henrique. O Mateuzinho também estreou. Mas aí o Gustavo Mosquito, num lance, consegue achar o Roberto com 42 minutos do segundo tempo e o Roberto faz o gol. E aí, gente, parecia que ia acabar, né? A expulsão do Cássio. No final, uma falta. Rodrigo Garro Neto Carioca. Fazia tempo que eu não vi um jogador bater tão bem como o Rodrigo Garro fez esse gol de falta. Mas que vontade de fazer. E ele fez. Golaço, porra. É isso que se espera de um jogador hoje no futebol brasileiro, pô. Fez um golaço. 2-2. E realmente, Veloso, vi um vídeo de você falar, o jogo só termina quando o juiz apita, né? Tava terminando, tava ganho, né? Um chororô, né? Não é isso, seu Abel Ferreira? Para de chorar, você é o melhor treinador do futebol brasileiro, pô. Ali quem fez a falta ali foi o cara do Palmeiras. E o Murilo tinha que ter sido expulso. E o senhor Klaus não expulsou. Mas se fosse do Corinthians, com certeza expulsaria. Resultado até bom pro Corinthians, porque estava perdendo de 2-0. E é essa garra que precisa ter, né? Precisa ter raça, né? Porque o primeiro tempo foi ridículo. O segundo tempo, o Corinthians melhorou no final do jogo, que o Palmeiras estava dando massacre. E teve o gol do Marcos Rocha, que foi bem anulado. Mas o seu Caetano não pode deixar o Marcos Rocha passar como quis, né? Pelo amor de Deus.
mas o Corinthians consegue um grande resultado e empatar com o Palmeiras realmente foi o que o Corinthians conseguiu. Mas já é uma evolução, já são 3 jogos sem derrota para quem tinha perdido 5 seguidas. Não é isso, Neto? Tudo bem? Boa noite. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Diga-se de passagem, o Corinthians é o Corinthians. Até quem duvida do Corinthians tem que ouvir o Corinthians. Porque se não fosse o Corinthians, diga-se de passagem, Rodrigo Garro, você lembrou eu, diga-se de passagem. Que golaço, irmão, que golaço. Esse é o espírito. O Corinthians que não fez um grande primeiro tempo muito ruim, não conseguiu jogar. Ô Félix Torres, você vai jogar quando, irmão? Você tá de sacanagem, irmão? E o Caetano, hein, Caetano? Não pode deixar o Marcos Rocha fazer o gol igual ele fez. Você falou no gol do Flaco Lopes que você não subiu, irmão. Não pode ser titular. Não é possível que não tenha o lateral esquerdo. O Vitor Meyer da base, por que não joga, irmão? E aí, o Corinthians voltou melhor no segundo tempo. Primeiro tempo foi o Palmeiras. O Corinthians melhorou com 40 minutos. Conseguiu fazer o gol com o Yuri Alberto, que para mim não é craque, mas tem raça, diga-se de passar. Mas um resultado muito importante para o Corinthians. Não é fácil empatar com o melhor time do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. Infelizmente o Palmeiras está na frente, organizado financeiramente, tem um time melhor, tem jogadores melhores. Perdeu o Gustavo Gomes no começo do jogo, mas o Palmeiras não sentiu. O Palmeiras conseguiu realmente fazer com que o Corinthians sofresse. Agora o que joga o tal do Hendrick? É craque. Joga demais, irmão, joga demais. E o Flaco Lopes está sendo recuperado pelo Abel Ferreira, que é um baita de um treinador. Diga-se de passagem, recuperando esse argentino. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Ô Everton, você falou nos 2 gols, irmão. Nos 2 gols, você não armou barreira. E no gol do Yuri Alberto, você estava mal posicionado, diga-se de passagem. E aí, isso prejudica muito aquilo que o Abel Ferreira montou no jogo. Porque o Palmeiras estava jogando demais. E os 2 gols foram 2 falhas do Everton. Agora o Garro, você tem tudo para ser ídolo do Corinthians. Se você manter o posicionamento, jogar sério e fazer o gol que você fez, você vai chegar em mim, você vai chegar no Marcelinho Carioca. Então realmente esse é o espírito. Precisa melhorar muito a defesa do Corinthians na bola parada, hein? Já é o 2º ou 3º jogo que toma gol de bola parada. Não está conseguindo arrumar isso. E é claro que o Corinthians ainda precisa arrumar muito. Mas diga-se de passagem, um resultado importante contra o melhor time do futebol brasileiro que está invicto, que é o Palmeiras. Tem muita coisa para melhorar no Corinthians. Com certeza. Eu acho que o destaque fica por conta do Garro, craque do jogo. Ô Neto, você acha que o Corinthians ainda consegue a classificação no Paulista? Ah, com certeza, se a Internacional de Limeira, o Mirassol e o RB Bragantino deixar, né? Mas vai ser difícil o Corinthians conseguir classificar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Tem que ter raça para jogar no Corinthians. Se não tiver raça, não vai. Mas ficou difícil. Mas é claro que o Corinthians já melhorou. São 3 jogos sem derrota. Precisa melhorar a questão da defesa. E o Roberto voltou a fazer gol. Se machucou. O Murilo não foi expulso porque o Klaus não expulsou. Diga-se de passagem. E aí o gol do Palmeiras, o golaço do Hendrick. Nem no VAR não foram, que foi falta no Wesley. Diga-se de passagem. Pisaram no pé dele. O Zé Rafael estava jogando muito. O Palmeiras deitou no primeiro tempo. O Corinthians melhorou no final do jogo. Muito tarde. Vai precisar melhorar muita coisa. Mas empatou com o Palmeiras. Ainda dá para sonhar. Mas tem que vencer Ponte. Tem que vencer Água Santa. E tem que vencer o Santo André. Aí sim dá para sonhar. Diga-se de passagem, o Corinthians. Com certeza, né? E vocês aí, gente, comenta aí. Vocês acreditam na classificação do Corinthians no Campeonato Paulista? Ficou difícil, mas pelo volume, pelo empate nas circunstâncias normais, você perdendo de 2-0, até conseguiu reagir. Para mim, o craque do jogo, Rodrigo Garro. Rodrigo, se você jogar o que você jogou, você tem tudo para se tornar ídolo do clube. Tem que se tornar, Rodrigo Garro, mas que cobrança de falta. Tava mal taticamente. O Félix Torres, a defesa do Corinthians, vocês precisam melhorar. E vocês, torcedores que estão xingando o Cássio pela expulsão, vocês deveriam agradecer e pedir desculpa, porque se não fosse o Cássio, o Corinthians estava na Série B. E se ele não sai porque a defesa falhou, o Rony ia fazer o gol. Então, quer dizer, ninguém acompanhou, a defesa do Corinthians está falhando todo o jogo. Então vai fazer o quê?
Se o Rony e se o Hendrick faz aquele gol, não ia ter reação não. E o Ranieri no final salvou um gol feito, outro que a gente não falou aqui. O Ranieri tá jogando muito bem. Se não fosse o Ranieri, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas no mais, o Cássio não fez uma grande partida. Mas o Cássio é ídolo do Corinthians, cara. O Cássio dá, cara, para bater. E faz muito tempo que o Cássio não se esconde, não. É tanto na vitória quanto na derrota. Precisa melhorar? Precisa. Mas para começo de conversa, empatar com o Palmeiras, que é o melhor time do futebol brasileiro, tá ótimo. Agora o destaque para mim é o Flaco Lopes e o Hendrick. Que estão jogando os dois, eu vou te falar, hein? O Flaco Lopes, o Abel Ferreira melhorou esse cara. Recuperou o investimento que foi feito 10 milhões. É um jogadorzaço. E o Hendrick vai fazer falta pro Palmeiras, porque o que joga, o golaço que ele fez, apesar da falta no Wesley, que não jogou nada, né, bonitão? Wesley, você joga contra a Portuguesa e contra o Guarani, rapaz. Porque contra o Palmeiras, clássico, você não joga, você some. O Romero hoje também estava muito apagado, pô. Então, assim, vocês precisam melhorar essa questão, cara. No mais, um empate até que ficamos no lucro. Comenta aí, gente, o que vocês acharam do resultado. Deixa um like e tamo junto.